E uma vez eu peguei o telefone e o cara gritava comigo no telefone. Porque eu comprei a aeronave, estava na Suíça. Eu comprei a peça na Austrália. Mandei a peça para um shop, que a gente chama de shop, que é uma oficina que faz reforma, na Califórnia, em San Diego. De lá ela voou para a Suíça. Eu fazia isso de trás do meu computador, no escritório remoto. Sim. Comprava a peça na Austrália, mandava fazer a reforma na Califórnia e mandava para a Suíça. E essa peça ficou presa na alfândega. Customs, que chama, né? Então, era gritaria de ouvir. Então, era muito, muito estressante. Porque na venda é igual. Para você ser um vendedor faixa preta, você só precisa falar o que é necessário. Você só precisa falar aquilo que vai te ajudar a vender. Qualquer coisa a mais vai te atrapalhar a vender. O que não ajuda a vender, atrapalha a vender. Numa das consultorias que a gente está dando, eu peguei 2 calls. Uma call era de uma pré-vendedora e ela se envolveu tanto com a história do lead que ela estava quase chorando com a história do lead e esqueceu de fazer o agendamento. Retirou movimentos em excessos que eu fazia. Eu estava quase com pena dele. Os papéis precisam estar bem definidos. Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou o João Rosa. Eu sou Dani Botelho. E eu sou o Jack Tristão. Bem-vindo, Jack. Bem-vindo, Dani. Bora para mais um Toca o Sino Podcast? Bora lá. Um convidado aqui para lá de especial. Aí. Um convidado para lá de especial, quase gringo. Um cara que só vende em inglês, um cara que está há mais de 10 anos vendendo para o mercado internacional e só em inglês. Eu já vi esse cara vendendo inglês. Mentira, eu vi ele falando inglês e é foda. Ah, mas deve vender bem, porque já me disse que vendeu até turbina de avião. Até turbina de avião. Você já vendeu turbina de avião? Sabe o quão complexo é vender turbina de avião? Não tem segredo, ela vem pronta. Eu só vendia, eu não fabricava, né? Eu só aceitava o pedido. Legal. Mas hoje a gente trouxe o Jack aqui para conversar um pouquinho sobre vendas, para conversar um pouquinho sobre os desafios que ele enfrenta e principalmente, né, Dani, conhecer a história dele e entender como que o storytelling pode nos ajudar a converter mais, quais são as melhores maneiras de construir um storytelling dentro de uma conversa de vendas e tudo mais. Então, Jack, por favor, né? Quero que você se apresente e comece a contar um pouquinho da sua história e aí dessa história a gente vai caminhando, seguindo aqui em diante. Eu comecei a trabalhar com vendas desde novo. A minha primeira venda foi quando eu tive que vender as minhas aulas de violão. Então, eu dava aula de violão. Meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego foi professor de violão num clube. E o contrato lá era, eles me pagavam parte da mensalidade. Então, eu tinha que meio que trazer os alunos. E manter, né? E manter os alunos. Então eu comecei a entender, então isso é uma coisa que eu acho legal, gostei, me diverti e tal. Então foi meu primeiro trabalho. Daí pra frente sempre trabalhei vendendo em várias áreas diferentes. Inclusive, como a gente falou, já vendi até peça de avião na indústria da aviação. E eu sempre gostei disso, me sentia à vontade. E a gente falou outro dia, né, João, sobre o que é se sentir à vontade, se sentir comunicativo e ser um bom comunicador. Depois a gente vai falar sobre isso. Boa, isso é foda. E aí eu trabalhava nessa área e eu me formei em propaganda e eu trabalhei muito na área de publicidade e propaganda. Eu era executivo de contas. Só que em 2011, 2012, eu estava atuando como executivo de contas na TV e eu tinha um problema. Eu sempre trabalhava com venda, mas tinha alguma coisa que não batia, que era eu não gostava do que eu estava vendendo. E isso me prejudicava um pouco. Eu me sentia um pouco meio que não me sentia vontade. Não me sentia, às vezes ia de encontro aos princípios, vendia uma coisa que eu discordava, que não era uma coisa que eu daria para o meu filho em casa. E eu comecei a dizer, mas será que tem um jeito de eu vender o que eu gosto, o que eu quero? Foi um momento onde eu achei que eu precisava me desenvolver pessoalmente. E aí eu fui buscar o processo de coaching. Então foi aí onde eu entrei no processo de coaching, em 2012. Eu fiz um curso de coaching e para ver para onde que eu ia ter que mudar a minha carreira, né? Dar uma trocada.
Nesse programa de coaching, foram 4 dias de imersão, assim, das 8 da manhã até as 10 da noite, saí exausto para realmente baixar a guarda, se entregar no negócio. E eu saí de lá decidido que eu queria era fazer aquilo. Eu disse, eu quero ensinar outras pessoas, porque eu gosto de ajudar, gosto de ensinar. E ali eu decidi que eu ia me formar coach. Eu queria me virar um coach e dar cursos de coach. E aí eu disse, eu preciso vender isso. Então eu vou voltar a ter que vender. E nisso eu consigo vender. Porque eu sempre trabalhei com áreas de venda, consultoria de venda e tal. E aí eu pensei, tive uma ideia. Para eu poder divulgar o meu trabalho como coach, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar várias pessoas numa sala, junto, umas 20 pessoas, 22, 25 pessoas, amigo, conhecido, primo, cunhado, bota todo mundo ali e eu vou apresentar para eles o que que eu faço, como que é. Mas era coach ou era marketing multinível? Era. Parecia que era, né? Na verdade, peguei as pessoas assim, já achando que era um marketing multinível. Tinha um pacote de Herbalife em cima da mesa. Não, brincadeira. Era coach de vida e executivo, né? Coaching de empresário também, empresarial. E nesse dia eu fui me apresentar para eles e apresentar o que eu estava fazendo. E ali eu travei. Eu senti que o negócio não... Eu me senti, meu Deus, como é que... Isso, e eram pessoas que eu conhecia. Nessa hora eu entendi que eu precisava investir na minha habilidade de comunicar. E eu disse, cara, tem alguma coisa aqui que está faltando muito, muito, muito importante. E eu preciso saber me comunicar. E aí eu entrei dentro dessa área. Eu comecei uma jornada de autodesenvolvimento na área de comunicação e oratória. E eu aprendi que a parte mais importante dentro de um processo de comunicação de qualidade é aprender a se conectar com o teu interlocutor através da tua história pessoal, para que ele se veja como uma pessoa, como o mesmo. E já vamos falar sobre isso daqui a pouco. Que é o storytelling, que o João estava falando. E eu aprendi isso. E aí a primeira vez que eu experimentei falar com as pessoas através das minhas histórias foi muito mais difícil, porque as pessoas não estão acostumadas a falar de si, as pessoas não estão acostumadas a falar e contar a história e de uma forma que se entrega uma lição. Mas em contrapartida foi a primeira vez na minha vida que eu tinha me comunicado com um público de 10 pessoas, 15 pessoas, mas é um público, que realmente tinha acontecido uma conexão pura, daquela onde as pessoas realmente estavam me escutando, entendendo, olhando fixo e eu disse, opa, aqui tem alguma coisa. E eu entendi que isso ia transformar vidas. Foi aí onde eu decidi que, além do coaching e da transformação pessoal, que eu ia ajudar essas pessoas, eu ia ensinar o que eu tinha acabado de aprender, que era comunicação através do storytelling. E aí eu comecei a fazer isso em 2014. Então, de lá para cá, eu ensino e dou cursos de storytelling, de comunicação, oratória e como estruturar uma venda com uma conexão pura, autêntica. Isso só vai acontecer na hora que você sabe contar a tua história. É uma ferramenta que transforma o tom da conversa de venda. E isso eu comecei a aplicar dentro de empresas, comecei a dar cursos e eu entendi que as pessoas que precisavam melhorar os seus resultados de performance de uma maneira geral, elas precisavam saber se entender, saber se conhecer e a partir daí se conectar com o seu público focando no resultado. E isso só vai acontecer através da história. Ô Jack, e como é que tu aprendeu a contar essas histórias de maneira eficaz? Assim? Como é que foi esse aprendizado? Existe um autor de um livro que a gente já falou disso outras vezes, eu sempre falo isso, às vezes as pessoas não sabem, mas só tem um livro que é o segundo livro mais vendido do mundo. Você sabe qual é o primeiro livro mais vendido no mundo? A Bíblia. A Bíblia. Sabe qual é o segundo? Eu sei. Sabe, né? Não. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Todo mundo que está ouvindo aqui pode não ter lido o livro, eu já li também. mas já ouviu falar desse livro, né? Então, esse livro é de 1940 e poucos, ou 30 e poucos. É um livro muito antigo. E, claro, várias edições. Claro. E os princípios que estão dentro desse livro se aplicam até hoje, 2023. Ok. Da mesma forma, porque relações humanas são relações humanas, desde sempre. E esse cara, que é o autor, que todo mundo já deve ter escutado falar o nome dele, também chama Dale Carnegie. Esse cara tem um instituto e uma metodologia
de comunicação, que chama Instituto Dale Carnegie. 1936 mesmo. 36. 80 anos. O João olhou ali, 1936, primeira edição do livro. Então, essa metodologia do Dale Carnegie é onde ele aprendeu a entender como ganhar o resultado que ele quer através de uma relação humana, tipo, através de eu me conectar com outra pessoa. E aí os princípios do Dale Carnegie incluem escutar genuinamente, ativamente, né? Outros princípios, fazer um elogio sincero. E tem vários princípios, e o livro ensina isso tudo. Não só o livro, o instituto, ele tem um instituto onde ele ensina as pessoas. E ele entendeu que para se conectar com as pessoas, seja um a um ou numa multidão, eu preciso saber algumas coisas, algumas técnicas. E a técnica mais poderosa para se conectar com o público é o storytelling. Contar histórias. Então, se você for hoje num evento, ficamos sem, né? Agora voltamos nos últimos anos, eventos presenciais. Se eu for hoje num evento, num seminário e prestar atenção no que o cara faz em cima do palco, na hora que ele pega o pessoal e conecta com as pessoas passam, uau, é na hora da história. Não tem. Se você chegar e for falar com o público e começar... Eu sempre conto isso porque as pessoas não entendem a importância e não percebem antes de experimentar. E eu sempre fazia isso nos cursos. Experimenta dizer para alguma pessoa o que ela tem que fazer. Chega e fala assim... eu vou dar um exemplo. Quando a gente era criança, o nosso pai ele quer deixar te ensinar alguma coisa. Aí ele senta, né? Dani tem filho pequeno, sabe como que é. Senta do lado na cama, assim, filho, a vida é assim. E você tem que agir dessa forma. Quando você ensina isso para um filho, o filho vai te olhar e vai dizer assim, mais um me dizendo que eu tenho que fazer. Não sei se eu estou pronto para aceitar, porque eu não vi isso acontecer. E é normal, faz parte do crescimento, do caráter e do desenvolvimento humano da pessoa, da criança. Agora, olha a diferença. Filho, quando eu tinha a tua idade, eu tinha mais ou menos 7, 8 anos, o teu avô entrou dentro do meu quarto, olhou para mim e falou assim, Dani, pronto. Agora o teu filho está te escutando, do início ao fim, porque tem uma história. Aí no fim, terminou a história, o que eu queria? Eu não queria contar a história. Eu queria era deixar uma lição para ele, porque eu quero que ele se comporte de uma maneira XYZ, só que se eu mandar ele fazer assim, não tem um porquê, não tem uma razão. Então, se eu conto o que aconteceu comigo, onde eu aprendi a importância daquela lição, a lição faz sentido. Então, o objetivo inicial era a lição. Eu não queria contar uma história, eu só queria que ele mudasse o comportamento, porque ele fez uma coisa que eu não gostei. Então, eu vou lá e falo, filho, quando eu tinha a tua idade, e eu era mais ou menos a tua idade, teu avô falou assim pra mim, assim, assado. Aí o filho tá lá, tá. E aí aconteceu, terminou a história. 2 minutinhos. Por que eu tô te contando isso? Porque na vida, a gente tem que sempre blá. E eu deixo a lição. Agora a lição foi escutada. Profundamente. E esse é um exemplo corriqueiro do dia a dia. Eu preciso me conectar com uma criança, eu preciso me conectar com uma esposa, eu preciso me conectar com um chefe, eu preciso que as pessoas me escutem. Elas só vão me escutar a hora que elas acreditam que o que eu vou transmitir faz sentido. Então o objetivo é sempre a lição. Seja para fazer um convite, eu quero que você venha na minha casa. Seja para fazer uma recomendação, uma sugestão, uma lição ou uma bronca. Eu preciso que a pessoa entenda que o que ela fez não funcionou. Eu vou primeiro mostrar para ela quando eu cometi aquele erro e o que aconteceu comigo e por que eu aprendi aquilo daquela forma. E aí eu termino com, por que eu estou te contando isso? Por que você está me contando isso? Porque o que você fez agora foi muito parecido com o que eu tinha feito lá no passado. Tarará. Tá. Tem uma coisa nisso que você está falando, né, Jack, que para mim é sensacional, né? Quando você fala que a história é uma das melhores maneiras para se conectar com outra pessoa. Porque muitas das vezes, quando eu estou contando uma história, dependendo da forma que eu estou contando ela, a pessoa que está escutando, ela está se enxergando dentro da história. Isso. E ela está se identificando e gera automaticamente um rapport, porque é quase um espelhamento. Eu estou contando uma história e aí a pessoa que está escutando essa história, caramba, eu estou lá dentro. Então, ele está falando comigo naquela situação, só que contando sobre outra pessoa. Então, cara, é fantástico. Contar histórias é realmente... O que tem em comum entre os seres humanos?
E se a gente separar o ser humano, o animal, né, ser humano, dos outros animais, o que a gente tem de diferente? Óbvio. O que está óbvio? Emocional? É emoção. A gente se emociona e a gente transmite emoção. E uma das coisas que nos identifica nós sermos o mesmo, sermos do mesmo tipo, é a emoção. Quando eu conto uma história, a pessoa que está me ouvindo, eu estou contando uma história aqui, né, entre nós. Se eu estou contando uma história aqui, vocês podem não ter vivido essa história. Uhum. Ou nem próximo do... Porque, por exemplo, a gente estava brincando ali que eu vendia turbina de avião e peças de aviação. Vocês nunca tiveram nenhum contato com uma empresa que vende peças de aviação. Uhum. Então não tem nada a ver. É um estranho. Só que eu conto uma história onde eu vendi e o cliente gritou comigo e eu me senti inferior, diminuído. Conta essa história aí, pô. Só essa, tenho inúmeras histórias. O trabalho que eu fazia era entregar peça para empresas que vendem peças ou linhas aéreas. E existe uma expressão que chama AOG. AOG quer dizer Aircraft on the Ground, que quer dizer aeronave no chão. E quando eles chamam AOG, é uma espécie de uma expressão de emergência. Quando a aeronave está no chão, ela está jogando fora milhares e milhares de dólares por minuto. Uhum. E isso é um terror na indústria da aviação. Então, quando existe um AOG, chega um e-mail com um AOG gigante, assim, pedindo a peça. Então, quando você vende, ele está esperando que a peça chegue lá no dia seguinte. E às vezes não chega. Então, eu já escutei. Uma vez eu peguei o telefone e o cara gritava comigo no telefone. Porque eu comprei a aeronave, estava na Suíça. Eu comprei a peça na Austrália. Mandei a peça para um shop, que a gente chama de shop, que é uma oficina que faz reforma, na Califórnia, em San Diego. De lá ela voou para a Suíça. Eu fazia isso de trás do meu computador, no escritório remoto. Sim. Comprava a peça na Austrália, mandava fazer a reforma na Califórnia e mandava para a Suíça. E essa peça ficou presa na alfândega. Customs, que chama, né? Então, era gritaria de ouvir. Então, era muito, muito estressante. Isso eu vivia no dia a dia. Então, se eu contar uma história dessa aqui agora, como eu contei, de o cliente gritar comigo e eu não saber como reagir, vocês aqui nunca tiveram uma situação onde vocês venderam uma peça que veio de um lugar, de avião, blá, Mas blá, blá. Dá para sentir o estresse, dá para sentir a ansiedade. O que é que a gente estava falando antes? Emoção. Uhum. Então, as emoções são as mesmas. Por isso que há essa conexão. Por isso que uau, sim. Não precisa ter vendido peça de aviação, mas já se sentiu da mesma forma como eu me senti. Uhum. Nessa hora a gente se vê como como do mesmo tipo, da mesma espécie. E aí existe aquela empatia. Eu me coloco no lugar do outro. E essa conexão acontece dessa forma. Por isso que a gente vai em palestras, em seminários, e a parte mais poderosa e mais profunda, onde as pessoas estão assim, prestando atenção, é quando o palestrante está contando uma história. E não pode ser... Muitas pessoas me perguntam, né? Tá, mas e história de outros? Posso contar? Porque não ficou claro, né? História é história. Tá, mas se eu contar a história de um negócio que aconteceu com a minha vizinha, funciona? Não. Metáfora também, não? Metáfora funciona para ilustrar, mas não tem o mesmo efeito, o mesmo poder. Objetivo disso que a gente está falando. Uhum. O objetivo de conectar autenticamente com o meu público é história pessoal. Eu lancei um programa que inclusive era Personal Storytellers. Eu chamava de Personal Story Sellers, né? Esse é um desafio que eu criei, um challenge legal, que eu legal. Personal Story Sellers, que é os vendedores de histórias pessoais. Porque ela tem que ser pessoal para haver essa conexão. Quando eu dava aula e cursos de storytelling, tinham muitos alunos que tinham uma história muito mirabolante que tinha acontecido com a esposa.
E eu falava assim, a tarefa era assim, você tem que escrever uma história pequenininha, escreve ali no papel, eu dou rápido uns 5 minutinhos, e eles escrevem e depois todo mundo vai se apresentar e entra o exercício, onde eu ensino o exercício. E algumas pessoas escreviam assim, cara, mas eu não tenho nada para contar, mas eu não tenho uma história para... Não interessa. A história não precisa ser maravilhosa. O que precisa ser real, uma história tua, pessoal, e saber fazer o link com a lição. E as histórias mais poderosas que funcionam melhor para entregar uma lição com efeito, uma lição que transforma, são as histórias simples. Porque se a história for muito maravilhosa, muito chamativa, a lição perde efeito, ela perde força. Porque as pessoas vão ficar impressionadas com a história. O que elas têm que ficar impressionadas é com a forma que ela é contada. Porque dela vai se conectar com o comunicador. Mas não com a história em si. Se eu falar uma coisa muito chocante, eu prendo a atenção na pessoa na história. E eu preciso que ela esteja preparada para grudar a atenção na lição. Então, as histórias mais poderosas as que fazem mais diferença, que realmente transformam as vidas das pessoas, são as simples. Aquelas histórias de que aconteceu em casa. Que a minha esposa me chamou a atenção e não sei o que. Eu estava cortando a grama lá em casa, não sei o que. Isso para o ambiente corporativo. É muito interessante, eu trazia isso dentro dos cursos também. Fazer essa troca. Se eu estou contando uma história para o meu filho em casa, eu vou contar algo que aconteceu no meu trabalho. Para trazer um outro mundo para cá. E ele entender que existe, que a emoção que foi sentida lá no trabalho é emoção uma só. E ela pode ser sentida em casa. E quando eu vou contar uma história no ambiente corporativo, numa palestra, numa aula, numa reunião de trabalho com os meus colaboradores, é legal trazer uma história pessoal de casa. Porque aí eu mostro para eles que as emoções são sempre as mesmas, mesmo tirando, transferindo a história pessoal para a história do mundo corporativo. A gente está falando bastante de histórias e contar essas histórias. Além de você saber contar, você precisa saber se comunicar. E aí eu queria entrar naquele assunto que a gente conversou na semana passada, que é, muita gente acha porque fala bem, ele é um grande comunicador. E eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso. Qual que é essa principal diferença entre o comunicador, o comunicativo? As pessoas que falam muito na infância já são taxadas. Esse cara aí fala bem, vai ser vendedor, etc. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Faz um ano mais ou menos eu estava saindo da natação e eu nadava à noite e tinha uma turma de criança que nadava no mesmo horário. Então, quando a gente saía, a gente meio que se encontrava. Criança pequena de 5, 3 aninhos, assim, pequenininho. E eu estava tomando banho depois da natação e passou uma criança, parou na frente, olhou para mim e falou, Oi tio. E continuou. E era uma criança daquelas bem pequenininha, devia ter uns 3 aninhos. E depois, ela foi lá, conversou com o pai dela e tal, e eu fiquei escutando enquanto ela tomando. Quando ela foi embora, ela passou onde eu estava ali me arrumando, olhou para mim, tchau tio, e foi embora. E eu fiquei pensando da forma como ela estava solta falando, e o pai conversando com ela e tal. Só que ela não era de falar com o pai, ela só falou comigo, tipo, ela quis interagir. E isso tem E aí eu fiquei pensando como os pais rotulam às vezes as crianças achando que elas vão ir para um lado ou para o outro baseado na espontaneidade e na facilidade de se comunicar. Então, é isso que você estava falando, João. O meu filho ele é muito comunicativo, então ele vai se dar bem na área de vendas. O meu filho não é muito comunicativo, de repente ele vai para a área de TI e tal. Por que eu estou contando isso? Porque essa rotulação não existe. E uma coisa que muitas pessoas não sabem é que a timidez ela é uma habilidade. Eu aprendo a ser tímido e eu posso, no entanto, desaprender a ser tímido. E as pessoas acreditam e pensam, existe esse conhecimento comum, de que se uma criança é tímida, acabou. Ela nasceu tímida. Então tem um estudo de perfil psicológico que ensina a gente entender para que lado que a gente é. Existem 2 lados só nesse espectro, que é ou ser extrovertido ou introvertido.
E as pessoas confundem introversão com timidez. A gente falou sobre isso no outro dia, eu e o João. Ser introvertido quer dizer que eu me inspiro e busco energia no lado de dentro de mim mesmo. Então, eu sou introvertido, eu busco energia aqui. E todo mundo precisa de energia. Sim. Então, eu estou ok buscando energia sozinho. Não preciso de ninguém. Tô de boa. Eu preciso de energia? Beleza. Vou lá e busco dentro de si. E o extrovertido é o contrário. Ele busca energia no exterior. E quando a gente fala no exterior, outras pessoas. Às vezes não necessariamente. Às vezes é no ambiente mesmo. Às vezes é na rua. Às vezes é com ar. Às vezes é com a água. Às vezes é com um bichinho de estimação. Mas é fora. Não consigo. Então essa necessidade de buscar energia constantemente faz o extrovertido, portanto, se comunicar mais. E o introvertido, ele pode se comunicar bastante também. Ele pode não ser tímido. O introvertido pode não ser tímido. Só que ele não precisa falar. E aí, por consequência, ele é mais quieto. De uma forma geral. Perceptivamente, mais quieto. Então as pessoas veem um introvertido achando que ele é tímido. Mas ele só não precisa falar. Ele não tem essa necessidade. Então, quando a gente se conhece, passa a entender qual que a gente é, ou é introvertido ou extrovertido, e uma classificação mundial, em torno de 60% a 70% das pessoas são extrovertidas. Mas não necessariamente são umas pessoas que se dão bem comunicando. E aí é aqui onde eu venho trazer a informação que o João comentou. As pessoas que são extrovertidas, elas podem muitas vezes podem não ser necessariamente bons comunicadores. Existe uma diferença muito grande, isso eu falo muito em curso o tempo todo. A diferença entre ser comunicativo versus comunicador. Uma criança, igual que eu estava falando, daquela criança que chegou e falou assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Nossa, esse menininho vai crescer e vai virar um palestrante. Por quê? Claro, ele se sente à vontade. Natural. É natural. Ele tem uma necessidade de buscar energia no exterior, portanto, ele é extrovertido. Por ser extrovertido, ele não tem problema de falar. Mas isso não quer dizer que ele fala o que precisa ser falado. Então, uma pessoa que é comunicativa, ela só se sente à vontade para falar. Mas às vezes pode ser que fale demais. Então, um cara comunicativo é perigoso, porque eu preciso desconstruir o discurso. Que já está pronto porque vem na emoção. Então, um cara comunicativo, ele já chega, não precisa de me ensinar a falar. Eu sei, eu me viro. Calma. Você está falando que precisa, o que é certo falar? Não, mas eu não tenho problema de falar. Minha comunicação é tranquila. A tua comunicação não é tranquila, a tua comunicação é eufórica. Tem que limpar ali, né? Eu preciso fazer uma limpeza. E essa é a parte que as pessoas não sabem. Elas acham que sempre tem que ir para frente. A pessoa precisa falar mais. Não, ela precisa saber o que tem que falar. Então, um introvertido, muitas vezes, pode ser um baita de um palestrante. Eu queria comentar sobre isso, sobre essa questão de falar mais ou falar menos na hora da venda, né? Eu bato muito numa tecla e gosto de contar uma história sobre isso. Mas, enfim, depois a gente fala um pouquinho sobre essa história. Que é a questão de falar mais ou falar menos. O que eu tenho que falar, o que não tem que ser falado. Eu sempre falo pro Dani que no processo de vendas, e falo para todo mundo, tudo tem que ser intencional. Um dia eu estava conversando com um cliente meu, dentro de um evento. Eu trabalhava numa empresa que dava treinamentos e a gente fazia eventos presenciais. E eu parei para conversar com ele, e aí a gente estava conversando, trocando uma ideia, e ele tem uma escola de Krav Maga. E aí, quando ele estava me falando sobre Krav Maga, ele me contou uma coisa que era o seguinte: João, aconteceu uma coisa que eu achei muito curiosa. Eu era faixa marrom Krav Maga, e quando eu fui fazer a minha transição de faixa marrom para faixa preta, o meu mestre, ele não me ensinou nenhum movimento novo. Olha só, eu saí da faixa marrom para ir para a faixa preta, que é a principal faixa nas artes marciais, só que eu não aprendi nada de novo. E aí ele me olhou e falou assim: João, ele retirou movimentos em excessos que eu fazia. Qual que é a grande lição dessa história? Por que eu gosto de contar essa história? Porque na venda é igual. Para você ser um vendedor faixa preta, você só precisa falar o que é necessário.
Você só precisa falar aquilo que vai te ajudar a vender. Qualquer coisa a mais vai te atrapalhar a vender. O que não ajuda a vender, atrapalha a vender. E aí corrobora com o que você está falando. Às vezes o cara que ele é extremamente extrovertido, consegue se comunicar muito bem, ele fala demais. Porque é fácil para ele continuar falando. É fácil para ele se expressar e se comunicar. E aí quando ele se expressa demais, ele deixa de ser um vendedor faixa preta. Por isso que se tornar um vendedor faixa preta é tão difícil. Por isso que hoje encontrar pessoas que sigam exatamente o processo que tem que ser seguido é tão difícil. Eu já contei isso aqui em outros podcasts que, poxa, eu tinha um vendedor que ele começou a vender muito, foi promovido, e eu olhei para ele e falei assim, cara, é que agora tu tá fazendo o básico. E ele ficou até um pouco chateado, porque as pessoas confundem com fazer o básico com ser medíocre, com ser mediano. E não, fazer o básico é a habilidade de vendedor faixa preta. Falar só o que tem que ser falado é a habilidade de vendedor faixa preta. Porque a comunicação ela tem que ser intencional. Palavra por palavra, dentro do meu script, dentro da minha conversa e dentro da minha própria história. Ela tem que ser intencional. Quer ver uma coisa, olhando para storytelling, que é uma coisa que às vezes as pessoas se confundem, porque tem esse lance de, conta história porque as pessoas gostam. Só que às vezes as pessoas começam a contar história e dar detalhes, mais detalhes, que começa a ficar chata. Sim. Então eu já acompanhei alguns pitches de vendas em palco que o pitch de venda ele tem por característica a gente contar uma história. Eu falei no começo, o objetivo de contar a história não é a história. Lembra do exemplo do filho? Legal. É a lição. É muito É o que ele acabou de fazer, isso, né? Ele exatamente. contou a história do Krav Maga. Ele fez um jeito muito bem feito. Do Krav Maga e no final ele só deu o Ele gancho fez do pra... jeito certinho. Que bom que ficou registrado, porque ficou o exemplo do... Mas aqui já tá adaptado, cara. Sim. Porque a primeira vez que eu contei pro Jack... Eu contei de maneira interessante, mas ele foi lá ele falou, faz desse jeito. E aí, eu interrompi ele na hora e falei assim, cara, já que tá tão boa essa história, deixa eu te mostrar a técnica. Daí ele fez de novo e ficou perfeito. E aí aqui agora eu ia começar, daí eu lembrei do que o Jack falou, não, deixa depois eu falo. E aí eu fui lá e introduzi de outra maneira. Mas só pra finalizar, né, eu já acompanhei muito pitch de venda, eu venho do mercado de eventos há bastante tempo. E cara, tem gente que confunde muito esse lance de contar histórias detalhadas, ou acaba se passando e ficando uma história chata e que tu fica, só termina porque eu quero a lição. Então tem que ter esse meio termo. E eu acho que talvez seja a grande sacada. Sim. A história não é importante. A lição é importante. Isso. A história é um caminho para você entregar uma lição no final. A história é estratégia. A lição é o objetivo. Quando eu comecei a dar curso de comunicação e oratória, uma colega minha me ligou e falou assim, a Kelly, hey Jack, olha só, eu preciso fazer esse teu curso. Aí eu falei assim, Kelly, como assim preciso fazer esse teu curso? Cara, eu preciso fazer esse teu curso, preciso me ensinar. Na hora eu falei assim, como assim? Ela era a pessoa que me ensinou tudo que eu sabia de vendas quando eu trabalhei como executivo de contas na TV. Ela, quando eu entrei na TV, ela estava lá 17 anos, sabe? Ela era aquela mulher assim que tocava, era muito boa. Ela é muito experiente. Eu assim, Kelly, o que eu vou te ensinar, cara? Você me ensinou tanta coisa, até é uma honra. Ela falou assim, sabe o que é, Jack? Eu tenho os melhores contatos na cidade, em todas as empresas. Eu conheço os donos. Eu já, assim, anos, intimidade, relacionamento. Eu chego nas agências de propaganda famosas, aquelas grandonas, que ninguém consegue agendamento com o dono. Quando eu digo que estou indo lá, eles param a reunião para me receber. Aí assim, pô, que animal. E aí eu entro na reunião para apresentar um projeto novo da TV. E aí o que acontece? Eu saio da reunião e eu esqueço de apresentar o projeto. Olha que louco. Aí eu digo, como assim? Eu fico preocupada em as pessoas gostarem de mim. Porque é nisso que eu sou boa. A gente falou no Inventário de Talentos, né? No outro dia. É nisso que eu sou boa. E eu foco nisso. Só que tem alguma coisa que eu não estou fazendo porque eu esqueço de fazer oferta. Por que eu estou contando isso? O passo número 1 de um processo de comunicação e de venda efetivo, de qualidade, é o foco. Eu inicio os meus cursos, a primeira coisa que a gente trabalha é o foco. O que eu quero desse discurso?
Qual que é o meu objetivo final? O João estava falando. Às vezes a gente vai falando, vai contando uma história, o cara conta uma história, não vai no lugar nenhum. Na intenção. Por quê? Ele não lembra o que ele está fazendo ali. Ele está muito preocupado em contar a história bem contada. Então ele fica tentando corrigir. Porque ele falou 2, 3 palavras que não caíram bem, daí ele tenta corrigir e voltar. Sabe o que é pior? Perdão de cortar, mas é quando tu começa a falar e tu se perde no meio da tua frase e aí tu enrola e fica uma merda aquele contexto, aquilo que tu tá trazendo. E aí só tu tá se entendendo. Eu tinha uma vendedora que era muito prolixa no meu time. Muito prolixa. Eu ficava extremamente agoniado de ver ela vendendo, assim, né? Na verdade, no meu time, ela foi pouco tempo, assim. Ela ficou 30 dias. É que antes de eu ser promovido a líder, @podcast promovido a líder aí da Aline, que fala só sobre liderança. A Aline era uma parceira nossa, colega minha, uma irmã quase. Enfim, e aí eu era parceiro de trabalho dela e não era gestor dela. Quando eu me tornei gestor dela, deu 30 dias, ela saiu. Mas enfim, era muito agoniante lidar com ela, porque ela era muito prolixa. Ela falava não finalizava a mensagem. Então, essa questão de, às vezes, falar demais, e aí tu se perde o contexto. Cara, é sensacional. Quando eu comecei a nadar e me preparar para fazer travessias, eu lembro que o meu professor de natação falou assim: Jack, agora você tem que tirar o treino que você tem que fazer, você tem que tirar a cabeça de dentro d'água e dar 3 braçadas com a cabeça toda para fora d'água e depois entra de novo. E eu fui fazer isso na piscina, eu achei muito desconfortável, porque você se perde todo e o braçada sai tudo torta. E eu fiquei meio agoniado, disse, mas precisa fazer assim? Dele assim, precisa, porque aqui você tá olhando para baixo com óculos, você vê todos os azulejos bonitinhos ali, você sabe que você tá indo. No mar, experimenta abrir o olho e ver o que você vai ver. Você não vê nada, é preto. E aí eu fui fazer e começar a nadar no mar. Eu entendi nas primeiras braçadas que eu fiz, que se você ficar com o olho aberto ou fechado, não faz diferença nenhuma. E sem saber para onde você está indo, com a cabeça dentro d'água, você vai começar a nadar em zigue-zague. Ou você vai nadar para um lado assim, quando você vê, você nadou 200, 300 metros saindo da tua rota. Por isso que a gente tem que tirar, a cada 3 braçadas, tirar a cabeça dentro d'água e olhar para onde que eu preciso ir. Por que eu estou contando isso? Porque no processo de comunicação é da mesma forma. De vez em quando, no meio do meu discurso, eu preciso tirar a cabeça de dentro d'água, olhar para a pedra que eu tinha mirado antes e lembrar para onde que eu estou indo. Porque daí eu corrijo a trajetória. E essa correção precisa ser feita a cada 30 segundos durante o meu discurso. Porque se eu estou contando uma história, se eu estou deixando uma lição e eu esqueço para onde que eu estou indo, eu posso me permitir me distrair por conta de uma interação não programada. Por exemplo, uma coisa que acontece muito comumente nos discursos, nas palestras, o julgamento. Se eu estou falando com um vendedor e ele ele me julga, ou ele me critica, ou ele faz uma expressão que ameaça o resultado da minha venda, isso pode me afetar emocionalmente. Quando isso acontece, eu me distraio. Se eu me distraio, eu começo a tentar consertar o que eu não sei que eu fiz errado. Sim. E essa tentativa de conserto pode ser que eu fique num loop, tentando consertar. Ao invés de só seguir e corrigir. Era só corrigir. Só que assim, igual a minha amiga Kelly, o que você está fazendo numa reunião de negócio? Qual que é o objetivo principal? Negócio? Venda, fechar o negócio. Se o negócio não deu certo, eu preciso sair daqui com um sim ou com um não. Eu preciso sair daqui com um sim ou com um não. Ou vou pensar, ou vamos fazer uma negociação, ou me dar um outro valor, sei lá. Ou o preço está caro, sei lá. Eu preciso fazer oferta. Se eu me distrair, me permitir, me preocupar com a minha apresentação mais do que com o resultado, eu foco na apresentação. E aí eu posso perder o tempo. Às vezes o cara me reservou 1 hora do horário dele, eu tenho 1 hora. Sim. Então eu tenho que dedicar essa 1 hora para quê? Para oferta. Mas se eu chegar lá e ofertar, vai dar certo? Não. O que eu tenho que fazer antes? Apresentar alguma coisa. Tem que contar a história? Tem que contar a história. Tem que criar um rapport? Tem que criar um rapport. Tem que falar um monte de coisa? Tem que falar um monte de coisa. Antes da oferta. Mas essas estratégias é para preparar a oferta. O objetivo final, principal, é a oferta. É muito legal isso que você está falando. Numa das consultorias que a gente está dando, eu peguei 2 calls. Uma call era de uma pré-vendedora e ela se envolveu tanto com a história do lead
que ela tava quase chorando com a história do lead e esqueceu de fazer o agendamento. E aconteceu isso. Então, é o entrar na conversa sem entender a intenção. Então, como ela era, inclusive, era uma pré-vendedora júnior, eu até entendi que isso estava acontecendo naquela operação. E outra, uma história também muito parecida, com um pré-vendedor que estava rampando para venda, só que daí já no processo de construção de script, e ele disse que no meio do caminho ele estava seguindo script e aí viu que o possível lead ali estava também sofrendo com alguma coisa e ele disse assim, eu estava quase com pena dele. Tipo, quase desistindo de vender para ele. Eu lembrei, voltei pro script e aí quando voltou pro script ele era um cliente ideal. E acabou acontecendo o agendamento. Justamente, talvez, por causa dessa falta da atenção e intenção, mas o script ajudou ele a voltar pro eixo, né? Tira a cabeça de fora da água, olha pra pedra onde você tinha mirado no início e corrige a trajetória. Porque senão você vai começar a nadar torto assim, ó, quando você vê, você foi longe demais, gastou energia, igual no discurso. Sim. Gastou energia, foi pra um lugar onde você não consegue e se nadar demais pra lá... Já era. Pode ser que você não consiga nunca mais voltar. Duas coisas sobre isso. Sensacional. Nossa, que legal esse assunto. Eu sou apaixonado por isso. Primeira coisa, Jordan Belfort, do Lobo de Wall Street. Ele tem um método de vendas dele, e o método de vendas dele se chama método linha reta. E ele fala exatamente isso. Que para a gente conseguir vender, a gente tem um ponto de partida e o ponto de chegada, que é o final da negociação, que é o fechamento. E na minha comunicação, no meu processo de vendas, na minha conversa com o cliente, toda vez que eu saio de perto dessa linha, fazendo assuntos aleatórios que não estão envolvidos com o fechamento, eu perco o controle da conversa e não vou até o final. Então, isso que você está falando, cara, Jordan Belfort, cara, fudido, ele deve ter já feito fala. meu curso. Certeza. Com certeza. Certeza. E ele fala exatamente isso sobre, vamos se manter nesse foco. E aí um outro ponto que eu queria comentar. É por isso que eu defendo tanto o script. É por isso que eu defendo tanto uma conversa com o script. Porque é o script que vai fazer com que a tua cabeça sempre esteja fora da água, olhando para a pedra onde você quer chegar. Porque o script, ele te permite trabalhar argumento por argumento sem ficar preocupado com o teu próximo passo. Com o que eu vou falar depois dessa pergunta? O que eu vou falar depois dessa argumentação do cliente? O script me limita a fugir. Então, as pessoas que são extremamente comunicativas e às vezes se empolgam, o script, se eu sou um vendedor faixa preta e sigo ele, é o trilho, ele me limita a eu falar demais, ele me limita a eu ir para um outro assunto na conversa, porque o próximo argumento já está escrito, já está desenhado. Então é por isso que eu defendo tanto ter um script na hora de vendas, porque eu mantenho a conversa onde ela tem que ficar. Eu consigo guiar o próximo passo da conversa. Enquanto o meu cliente está falando, eu não estou aqui pensando no que eu vou falar. Eu estou prestando atenção nele, criando conexão, porque o que eu vou falar já está escrito. Tem uma coisa difícil de fazer, e essa é uma reclamação muito comum entre os vendedores. Isso acontece no dia a dia no meu trabalho, quando eu estou fechando high ticket nas minhas conversas de venda. A gente fala o big talker, né? O cliente big talker, que é o falador. Então, quando o cliente fala demais e ele tenta controlar a conversa, só um script vai permitir que você o interrompa. Porque eu tenho um script, eu tenho um trilho, eu sou obrigado a parar, eu sou obrigado a interromper. Então, as pessoas ficam assim, mas porque se você não tem um script, por que você vai parar ele? Até uma falta de educação. Não é? Por que eu vou interromper o cliente? Pô, o meu cliente, cara. É uma pessoa que eu quero bem, que eu quero que ele goste de mim, sim, que eu quero que ele diga sim. Então, eu quero que ele goste dessa conversa. Como é que eu vou interromper ele? Só um script me permite fazer isso. Por quê? Porque eu tenho um caminho. Então, essa é a regra 1. A regra 2 é deixar ele se sentir bem. A regra 1 é o script. Se o script não permite o big talker, eu tenho que interromper. E eu falo lá, got it. Eu falo, thank you. Eu tenho que falar assim com o cara. Aí ele se toca. Dá uma respirada. Claro, por quê? Porque ele sabe que ele é prolixo. Ele sabe que ele fala demais. E ele sabe que a posição dele é cliente. Ele tem que calar a boca. Então, se eu não lembro ele, e como é que eu vou lembrar ele? Eu tenho um script. Ele tem que saber que eu tenho um script.
cara, a gente tem 1 hora aqui para conversar, eu tenho que saber um monte de informação para ver se tem a ver a gente trabalhar junto, e eu não cheguei a essas informações, eu não consegui coletar ainda. Eu não falo isso assim nessas palavras, mas se você continuar falando sem parar, eu não vou conseguir pegar todas as informações. Então eu só posso. E aí ele me dá permissão para interrompê-lo, porque eu tenho um trilho. E aí eu interrompo. Eu digo, cara, tem várias técnicas, né, para interromper e não ficar chato. Uma que eu uso que é muito legal, que eu aprendi com a senior coach que trabalha lá conosco. Ela é muito boa. Assim, não é muito boa, é até subestimar ela é sensacional, essa mulher. E ela fala um negócio assim, quando a pessoa tá falando, ela assim, eu preciso interromper ela para seguir o rumo. Ela fala assim, time out, que é, né, para, dá um tempo. Você falou um negócio agora muito interessante. Legal, que legal. Que massa isso. Para que você falou uma coisa muito interessante. Isso que você falou agora, a gente tem que voltar nisso daqui a pouco. Mas se for usar o Dale Carnegie, intencional também, isso, trazendo, né? Sendo. Princípio Dale Carnegie, elogio sincero. Isso, e tem que ser. Puta, é muito forte, né? Isso, você tem que fazer. Para, que você falou uma coisa... Você falou uma coisa muito João interessante. Kleber, técnica João Kleber. Para. É, aqui no Brasil, traduzindo. Então interrompe e fala assim, ó, você falou uma coisa muito interessante. Nossa, isso vai entrar para os meus livros. Nós temos que voltar nisso aqui daqui a pouco. Pronto. O cara já sentiu assim, cara, falei um negócio tão interessante, mas tão interessante que a mulher teve que me parar. Legal. Ô Jack, eu tenho... essa é uma dificuldade muito grande para quem está começando, que é cortar cliente big talker. O cliente falador, né? Isso acontece muito nas operações que eu já comandei. E eu fui desenvolvendo algumas técnicas que para mim funcionavam. Então, algo muito parecido com... Como é que é o nome dela? É a Diane. Que a Diane fazia, mas o que a gente adaptou lá dentro da empresa onde eu trabalhava, que é... O cara tá falando, eu espero uma brecha de meio segundo de respirada dele e entro. Caramba, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Pegando um gancho disso que você falou. Isso. E vai pra outra pergunta. Nada a ver. Mas assim, ó, pegando o gancho disso que você falou... E tu emenda com a tua próxima pergunta. Então, a gente tá falando aqui sobre metas. Mas pegando o gancho disso que tu falou agora sobre meta, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente vai falar de processo, você tem processos na tua empresa? Cara, era a melhor maneira que eu utilizava para cortar alguém. Pegando o gancho disso que você falou. Outra maneira é você ficar concordando com a pessoa, e subindo o teu tom de voz para igualar o dela e puxar a conversa para ti. Que é, tu tá falando, não, mas olha só, deixa eu te falar. Pegando o gancho disso daqui. Então ela tá falando nessa frequência e tu tá aqui. Quem faz muito isso é o Dani. O Dani, inconscientemente, a gente tá conversando, só que eu acho que ele nem percebe. E aí ele começa a aumentar o tom de voz dele para ganhar a conversa e ir para um novo assunto. E cara, eu comecei a prestar atenção no Dani e comecei a fazer isso com os clientes. E funcionava. Porque tu tem que não ser indelicado, porque tu não pode só... cala a boca aí, deixa eu falar. E tu tem que arranjar alguns jeitinhos. São 2 maneiras. Esperar uma respiração dela e falar, mas pegando o gancho disso que você está falando, olha só. E a outra é começar a concordar e... Caramba, que legal isso aí, mas olha só, deixa eu te fazer uma outra pergunta voltada para isso aqui. E aí tu assume a conversa de novo e guia para onde tu tem que guiar. Mas, cara, essa do... olha só. Esse negócio que tu falou aqui é fantástico. Eu vou usar muito isso. A lição que eu tiro dessas técnicas todas, a mais importante de interromper o cliente, que acontece muito, importante a gente estar falando sobre isso, acontece muito mesmo. Quem está ouvindo a gente agora sabe que ontem ou anteontem vocês pegaram, né? A pessoa pegou um desse falador numa ligação, numa reunião. Sempre tem. Mas é que existem os papéis. Os papéis precisam estar bem definidos. E isso não precisa se misturar. Existe um cara que chama Donald Miller. Inclusive, ele é muito legal porque ele também fala muito de história. Donald Miller. Ele fala muito de story brand, né? Story brand. Muito bom. E uma frase que ele sempre fala, ele fala assim, the answer to confusion is always no. Então, a resposta para confusão é sempre não. Se não existe 100% de clareza na mensagem, é óbvio que vai ser não. Porque não existe meio termo. Então, se a pessoa não está segura para dizer sim, o outro é o quê? É não. Então, a gente sempre fala sobre isso. E essa confusão, ela acontece quando existe a mistura dos papéis.
Então, se eu acabar permitindo o cliente assumir o papel e controlar a conversa, ele está, sem saber que está fazendo isso, sem querer, ele está roubando o meu papel e eu estou permitindo trocar o papel, trocar de lugar com ele. Se isso acontecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes numa conversa, causa confusão. Porque não está bem definido os papéis, eles se misturam. E aí a reunião fica confusa. E a resposta para a confusão é sempre não. Então, a técnica do Jordan Belfort é linha reta. Ou seja, precisa estar claro que eu sou o vendedor e você é o cliente. E você precisa aceitar ser o cliente. Essa posição. Essa é a tua posição. Não venha trocar de papel comigo porque eu não vou permitir. E eu não posso permitir. E você vai me agradecer. Porque aqui você não está vendendo nada. Ou seja, se permita ser o cliente, se permita ser ajudado. Se você não vai comprar o serviço, não é o teu momento, e aí é outra conversa. Mas se permita ser o cliente. E eu preciso ensinar isso para ele. E ele vai me agradecer. Então, esses papéis precisam estar bem definidos. Se não existe... Se existe essa troca, nem que seja uma vez só. Trocou uma vez só, gerou confusão. Se gerou confusão, a conversa ficou instável. Se a conversa ficou instável, não está claro o suficiente. Se não está clara, uma coisa que acontece, next time. uma coisa que acontece muito é a gente está numa conversa com o cliente e por alguma falha de processo o cliente vem, tá, mas me fala aí, o que vocês fazem? Eu quero entender o que vocês fazem. Me contem como que vocês vão me ajudar. E quando isso vem no momento errado, gera essa confusão, porque eu estou preparado para conduzir uma conversa e para falar para o cliente o que eu faço lá no final, lá na frente. Que é lá naquele momento. Ou, às vezes, o meu pré-vendedor já trouxe algum contexto e já está um pouco mais claro. Mas se não está tão claro para o cliente e ele tenta me interromper no meio da conversa para eu dar essa resposta para ele, isso gera confusão. Pulando etapa. Ou o vendedor, ele está 100% seguro e fala, não, calma, eu vou te falar um pouco mais sobre isso, mas vai ter um momento. Primeiro eu preciso entender um pouco mais do teu momento, entender as tuas dores para ver se a gente pode te ajudar. E a gente entendendo que a gente pode te ajudar, eu vou te explicar como que a gente vai te ajudar. Então primeiro eu preciso que você me responda essas perguntas. Qualquer resposta muito diferente disso que eu estou dando, não funciona. E o que mais acontece para o vendedor que não é faixa preta, para o vendedor que não está preparado ele começa a tentar explicar para o cliente como que o cliente vai ser ajudado naquele momento e descasa todo o processo. Quem que deu a ordem? O cliente. O cliente. Inverteu os papéis. E aí sabe o que acontece? É que nem fazer bolo colocando fermento na hora errada. Se eu estou fazendo um bolo e coloco o fermento depois que eu assei ele, não vai crescer. Se eu estou fazendo uma conversa de vendas e pulo uma etapa ou trago uma etapa para antes, que é a etapa de mostrar como que eu vou ajudar o cliente, não vai ter venda. Porque eu não fiz a investigação, porque eu não fiz a demonstração de capacidade, não fiz... Enfim, as etapas que precisam ter uma venda. Então, isso é real. Quando você deixa o seu cliente assumir o controle da conversa, inverter os papéis, como já diz o Jack, se tem confusão é não. É isso aí. Massa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre o teu método ali, né? Tu falou do Personal Storyteller, né? Fala um pouquinho dele. Como é que tu utiliza as técnicas? Como é que tu treina o pessoal? Divide um pouquinho com a gente. Na verdade, quando eu criei o Personal Storytellers, ele é um processo comprido que inicia na definição do cliente. Então, Jack, dá para gravar um podcast inteiro sobre esse método? Dá. Então vamos deixar. Então a gente vai deixar essa brecha. Corta! Vai deixar esse loop aberto para gravar um podcast só sobre Personal Storyteller. Stories ou Story? Storyteller. Então vamos fazer um podcast só sobre esse método do Jack. Boa. Em outro momento. Gatilho, antecipação. Exatamente. Cara, que aula. Massa. Sensacional. Legal, né? Não chegou nem na metade das perguntas. Meu Deus. Nossa Muito senhora, legal. já foi 1 hora. Eu falei que eu ia falar. E falou mesmo, hein? Falou mesmo. Legal. Jack, agora a gente tem alguns rituais aqui. O primeiro deles, queria pedir para você que está escutando a gente, esse conteúdo foi sensacional. Eu gostei muito desse conteúdo. Então, se você gostou, você que está escutando a gente no Spotify ou assistindo pelo YouTube, dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo
com a galera, com os amigos, com quem é vendedor, com o empresário, com quem você acha que precisa desse conteúdo, que ele foi sensacional. E ajuda também a gente a crescer o canal. Se você está escutando no Spotify, ajuda a gente a divulgar também. Vai lá, tira um print do Spotify e posta no seu Instagram, marcando @JoãoCSRosa, @DaniBotelho, Toca o Sino Podcast e Jack Tristal. Jack Tristal. Isso, Jack Tristão mesmo, só que sem o tio. E por último, né, queria dizer que foi um prazer. Calma. Vou deixar a sacada. Já queria adiantar. Entendi. Jack, queria dizer que foi um prazer inenarrável, cara. Trocar essa ideia contigo e, claro, né, gravar mais um podcast para vocês. E por último, que é a nossa finaleira, a gente sempre deixa uma sacada do podcast. Dani, já tem a tua anotada? Tenho, óbvio, né? É sensacional aqui. Obrigado, Jack. Pra mim, a conexão é, cara, história gera emoção e emoção conecta. Tipo, cara, é muito forte isso. Muito forte. Valeu, Jack. Jack, Obrigado. qual a sacada que você deixa pro público? A sacada é que as histórias mais simples são as mais poderosas. Portanto, não vá terminar esse podcast achando que você não consegue fazer isso que a gente fez aqui. Massa. E a sacada que eu deixo é: faça o simples. O vendedor faixa preta é aquele que consegue fazer o simples. Comunicar o que precisa ser comunicado. Qualquer excesso na comunicação, ela vai atrapalhar a sua venda. A venda é sempre intencional. E por último, Jack, agora o último do último, que é o nosso último ritual. Cara, a gente termina tocando o sino. Então, eu vou pedir para você a honra de tocar o sino do Toca o Sino. Com o maior prazer.